Eu convivi com a violência desde muito pequeno. Da onde eu vim lá, eu convivi com muita violência no Rio de Janeiro. Chama São Gonçalo a cidade. Sério que o Rio tá assim? Desde essa Não, época. ó, eu tô falando de 40 anos. Há 40 anos, hein? Tô falando de 40 anos atrás. Cara, é impressionante que quando você vai convivendo com a violência, você acostuma. Se assimila, é? É muito É louco. a- Tipo isso, essas arbitrariedades. São É tantas. a normalização do anormal. Do absurdo. Você Normaliza o absurdo, Normalização cara. não é normal, é isso mesmo. E Acontece é todo triste porque a gente vê uma coisa tão bacana que é o direito, que é, né, são as instituições da justiça, seres humanos que ali ocupam, começam a cometer tantas coisas e ninguém começa a não fazer Se nada, acostuma. e você vai se acostumando com aquilo Vai. que não é o Você vai se certo, cara. acostumando. Mas que nem a turma fala aqui no chat, a gente brinca. A solução é o quê? O meteoro vir? Aí zera e começa do zero, é isso? Não, eu começo a pensar desse jeito, na falta de homens públicos. Porque a via Então, democrática esse é o ela é problema. complexa. Então, Problema, se você tinha antes, o Congresso, por exemplo, ele entrava nos problemas aí para solucioná-los. E com uma coisa até engraçada, inventava a coisa, mas para abaixar a temperatura. sim. Dá 2 exemplos. Em uma semana, quando o Jânio renunciou, Jânio Quadros, houve aquele risco de guerra civil. Sim. Embora a guerra civil no Brasil, elas terminam com a contagem, né? Quando as tropas se encontram, como houve em 1930, como foi em 1930 e em 64, os generais falam, quantos tanques você Eles tem? têm. Tem tantos. Ah, você ganhou. Então, Não tem a treta não mesmo. tem né? o tiro ali. O não- confronto. O pega Não não começa. tem. Eles, em uma semana, eles transformaram o regime presidencialista em parlamentarista. Para quê? Para botar como primeiro-ministro um negociador, um homem tranquilo, como Tancredo Neves, e evitar Baixar a bola. baixar a bola. E o Jango topou por um tempo e tal. Em 64, agora, em 84, o Tancredo, de novo, era o único aceito aí pelos militares. E ele topou, não assumiu, porque foi foi pro surpreendido saco. aí pela morte. Mas o Congresso, em 67, eles estavam votando uma Constituição que tinha sido feita pelo regime militar, que eles assumiram e não mudaram imediatamente. Foi isso, Foi. Pavito? Então, estou certo aí. Eles deram um prazo para o Congresso, que era o seguinte: se não votasse até meia-noite do dia tal, faltava uma semana para isso, todas as emendas que haviam sido aprovadas em plenário pelo Congresso, as emendas à Constituição, né, seriam anuladas. Tudo que o Congresso tinha posto. Aí foi chegando a meia-noite, as horas passando, todo mundo ali preocupado e falando para o Auro de Moura Andrade, que era o presidente do Senado: não vai dar tempo. Ele, quando chegou 5 para meia-noite, ele parou o relógio. Pá, atrás dele. Mandou parar e votaram toda a Constituição, foi aprovada, todos os artigos, assim. Artigo 1, 2, 3, 4, tudo que foi discutido lá foi aprovado às 5 para meia-noite. Todos. Todos, às 5 para meia-noite, parou o tempo. Uhum. Aí fala, mas que absurdo. Não, é o Congresso improvisando, como o Brasil costumava fazer, para evitar o pior. Me aponte alguém no tem. Congresso capaz de fazer o papel que fizeram Tancredo e tantos outros negociadores, né? A começar que eles Negociado é o sabiam melhor ler sentido. na época. Eles Sabiam sabiam ler, ler, era- eles eram alfabetizados, Era. né, os homens Entendi. públicos. Liam, pelo menos, né? Tá, não, roubava-se, que a gente não sabia, mas tinha pelo menos uma casca Clássico, de dever clássico, cívico a ser exatamente. cumprido. Exatamente. Ninguém tem. Deixa eu fazer uma pergunta, Pavinato. É. Até falei com você, agradeço o livro que você me mandou sobre Constituição. Ah, sim, claro, claro. Ele mudou alguns artigos lá para melhorar. É do bandido do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Cara, desde que eu me entendo por gente, essa Constituição ela já foi mudada muitas vezes, muita emenda, muita PEC, muita...
Você não acha que, do jeito que as coisas andam no Brasil, esse impasse, um Brasil dividido, o Brasil está dividido. O Brasil está dividido. Claro. Né, ideologicamente, politicamente, não caberia uma conversa sobre uma nova Constituição? Pra quem fazer? Então, não sei. Esse que é o problema, Então, bicho. Quem é que vai fazer um documento Precisar, importante precisa. como esse? Então, mas você acha que essa Constituição ela não se perdeu ainda mais? Faz tempo. Então, mas de tanto que já rasgaram também? Começou, E começou ela é a mal. mais Ela não é- extensa do mundo, Pavi. Eu não sei Parece se, a Índia, se da é a Índia. mais, é uma das mais. Se não for a primeira, é a segunda. Com Mais detalhe, extensa. A dos Estados Unidos tem quase 300 anos e 20 emendas. 20 emendas. Essa aqui tem 40 anos e mais de 200 emendas. Caramba. E a primeira emenda é assim, né? Ninguém pode deliberar sobre liberdade de expressão. Ponto, acabou, não se discute mais. Essa é a primeira. Primeira emenda. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Bom. Não, aqui é o seguinte, Que artigo olha o que é 5º? o Brasil. A Constituição ou é a mais extensa ou Uma fica das atrás mais. da Índia. Você, por lei, não pode alegar o desconhecimento de uma lei para eu justificar não a tua sabia, dá um inocência. migué. É. Falei, eu não sabia que isso não podia. Tá. Não. Tá ali, tá lei, tá ali. escrito, você é obrigado a saber. Lei, Eu artigo acho- 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá aqui o doutor me explicando. Tá ali escrito e acabou. Olha só. Segundo ou terceiro. Você, diante disso, eu sempre achei que o direito devia começar a ser ensinado ali para as crianças. Não Concordo. só por isso, mas para saber O que as que é, coisas né? básicas, o que é aquilo e tal. Não ensinam. E você tem os ministros do Supremo entregando com um exemplar da Constituição para o Bolsonaro, para ironizar, né, como fez a Rosa Weber, que nunca foi compreendida nem pelos colegas lá, porque escrevia coisas impenetráveis. O brasileiro não sabe qual é a lei Aham. e a lei não vale mais. Diante disso, tem que fazer esse trabalho, mas é o que pergunta e responde o Pavia. É? Quem vai fazer isso? São Exato. 144 emendas constitucionais desde 88. E se você pegar as emendas das normas de transição, chega a 200. Ao texto, Os ao pequenos, texto duro são quase 150 mesmo. 144. É uma vergonha. Você veja, não tem 40 anos a Constituição. E mudou- Tem 140. Ou seja, a Constituição Vai mudando, né? Os Estados que Unidos foi tem 200 aprovado- anos e são 20. já não é mais a Constituição. Quando ela foi é mais. feita, se você pega a obra do Roberto Campos, o avô, ele faz uma crítica muito pontual à Constituinte. Ele fala que é uma Constituição extensa, que trata de todos os assuntos. Porque a Constituição, ela trata de baleia, ela trata do funcionamento do E Colégio ela se Pedro II contradiz do várias Rio de Janeiro. vezes, né? E ela se contradiz várias vezes. Exato. Mas e você não acha que essa contradição que tem a Constituição... Vou dar um exemplo, Bola. Artigo 2º, inciso T, parágrafo tal. Tá. Diz uma coisa. Aí lá na frente fala Já- uma coisa já que dá uma conflita mudada. com essa. Aí você... Já dá uma mudada. Pra quê? Pra que alguém possa fazer algo... Subentende-se que Ah, mas você tá dizendo no artigo 5º, mas eu tô aqui no 10º dizendo que eu posso então fazer por pode aqui. ser que... Ela é dúbia, ela tem várias situações dúbias e que cabe a interpretação. Ela não é contraditória, mas assim, ela é muito extensa. Mas cabe, Quem cabe. fala muito dá bom dia para cavalo. A nossa Constituição dá bom dia para cavalo desde Então, o dia mas o que 5 eu tô de outubro falando, de 88. eu vejo sempre assim, o cara sempre tem um trâmite ali na lei em que ele encontra uma brecha que alguém deixou Olha, uma brecha. Mas veja bem, né? Não, Aquilo tem- diz, mas veja bem. Mas não é Brecha sempre, também. mas não é sempre. Não? é sempre. Por exemplo, o princípio da imparcialidade do juiz. É. Não tem negócio na Tem Constituição. negócio. Tá. Não tem. O devido processo legal, o princípio da amplíssima legalidade no processo penal, não tem negócio, não tem nada aqui que contradiga. Pô, tem um advogado que já entrou no Supremo de cueca num domingo. Lembra desse episódio? Ah, sim. Não é? Não fui eu, não. Acho que durante essa semana eles vão acabar Não. entrando pelado. Então, mas é uma falta Ele de tava- respeito, né? Ah, O cara entrou vá. de cueca. Porra. Não tô brincando. Tem essa foto? Não existe essa foto? o não me Cacai deu- de cueca. Cacá é uma bermuda É. que é pior É meio, que meio cueca. É. Pior que canção. cueca. O cara no É domingo, samba a canção radical. lá, passou lá no domingo. Deu uma bizuiada. Mas de samba canção. Que beleza. Samba canção No radical. domingo. Aí você fala, porra, mano.
Um advogado. Onde chegamos, né? É muito, Olha, tá muito, né, Como passou é que do chama limite. aquela parte Da que são decência, disposições sabe? Sim. que você vai votar depois, acertar depois, então não começa valendo com a Constituição. Disposições Transitórias. transitórias. É. Uma delas, no ano em que a inflação chegou a 1.000%, estabelecia que a inflação não podia passar de 12%. Nessa Constituição. E depois esqueceram isso. Então você transforma. A Constituição tem determinados trechos que equivalem a dizer o seguinte: você é obrigado a ser feliz. Interessa como, tal, você Se está vira. proibido de ser triste, se vira. Se vira. Mas também você tem trechos que eles fizeram o possível para deixar claro ali, não tem dúvida sobre isso. E o nosso Ives Gandra foi atacado por uma entidade que representa, uma entidade que supostamente representa advogados, Pombagira. porque ele Pombagira é a ele entidade, participou entendi. pessoalmente da redação daquele artigo que diz: nenhum deputado ou senador pode ser punido por quaisquer opiniões, palavras e votos. Tá. O quaisquer, ele conta que foi discutido para como deixar claro que não pode ser nenhum crime. Você faz as ressalvas depois, né? Você mata alguém, tal. Ali é outro papo. Não pode por opiniões, palavras e votos. Aí eles chegaram à solução com esta palavra. Quaisquer. Não tem nada mais explícito, porra. Pois os caras atropelaram essa lei também, vivem atropelando, e a OAB não abre a boca. Mas você nota que a discussão, para chegar no quaisquer, foi uma discussão semântica de uso de palavra, da melhor palavra da língua portuguesa. Hoje ninguém sabe o que é democracia. Mais ampla. A gente fala democracia, a democracia precisa ser protegida. O que é democracia? Mas ninguém sabe o que é. Então, Ninguém eu se pergunta tenho o um que é. entendimento sobre Democracia é isso. uma menininha que você precisa... Eu tenho uma reflexão. Um menino da bolha. Eu fico em casa pensando, quando fala essa palavra democracia nos órgãos de imprensa e para alguns políticos, eles não falam de democracia, eles falam da minha democracia. Individual. É a minha democracia, o jeito que se fala. Então você está... mas não deu, né? Você está Isso é dizendo de outra autocracia. forma, Eu estou constatando que a minha, o Você meu tá jeito dizendo de de ser. outra Isso é forma, autocracia. o que disse o grande Milor Fernandes, que era um pensador, né? Maior pensador brasileiro. Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. É isso aí. Acabou. É desse jeito. A democracia é um troço coletivo. Demo não é do latim, que é demônio, né? Do grego, Sim. que é povo. Povo é um troço coletivo. Não é a existe galera, o povo né? de um... O povo de um... Né? Então, eu fico em casa. Não, porque a democracia falou assim, a dele, né, brother? Não a isso aí. minha. Não é a minha democracia. Democracia é Não, para eles. não ele Isso é fala. autocracia. Um sujeito autocrata não é um democrata. É E isso. democracia significa poder do povo. Não é nem governo do povo pelo povo. É poder. Poder de quê? Poder de você questionar tudo. Questionar. Perguntar tudo. Para você entender. Ter liberdade pra fazer. criticar, contestar e Discordar sugerir de novas tudo. respostas com base na lógica. É isso aí. Então você pode questionar absolutamente tudo. Você precisa perguntar por quê, o que, como, para quê, o que é melhor. E você pode criticar tudo, mas não é tudo. Vou criticar tudo, vou criticar a minha vizinha que sai de madrugada. Não. É criticar e questionar e propor novas respostas e contestar tudo que tenha relação com a coisa pública Sim. e com quem administre a coisa pública Perfeito. enquanto administrador da todos. coisa pública. Em prol da Exato. sociedade, né? Exatamente. Em prol da nossa comunidade. É esse o poder da democracia. Aí quando você vê... E democracia é um método, veja que isso é um método. Não é uma coisa. A democracia ela é de vidro, ela é de papel, ela é de gesso. Não, a democracia é um método. De vento. É algo que você responde não ontologicamente. A democracia é assim, assim. Não, a democracia é algo deontológico, é um método. É uma forma de você proceder. Você permite que todos debatam as questões públicas e aqueles que administram a coisa pública, e a justiça é uma das coisas públicas. O juiz ele administra a justiça dentro do Estado. Se o Estado é democrático, ele tem que aguentar crítica. Ele tem que responder porque ele é obrigado a responder o que é, por que é, para que é.
E ele é obrigado a esclarecer quando alguém fala, não tem lógica a tua resposta. Então, democracia é isso, é esse espaço para você questionar tudo que envolve a coisa que é de todos, a coisa pública que é de todos e não pode ser de ninguém porque é de todos, e quem administra essa coisa que é de todos e não é de ninguém. Aí quando você fala a democracia tem que ser protegida, como é que você protege o método cancelando o método? A democracia tem que ser protegida não se permitindo que se pergunte sobre determinado tema. Eu vou proteger o método de perguntar tudo, proibindo perguntar tudo? É isso que a gente está vivendo no Brasil. Ou dizendo assim, eu vou cuidar de quem pode perguntar ou não e o que perguntar. Como vem mostrando... Isso aqui também não pode tocar no assunto. Como vem mostrando há mais de 200 anos os Estados Unidos. A democracia que era praticada na praça, né, na sua origem, hoje a praça é a internet mesmo. Sim, eu entendo. Aí, o X é uma praça pública. Me vem o Supremo e decide que... Quer café? Quero. Decide que a rede social é que vai decidir o que pode e não pode ser publicado. Então vamos lá. Como acontece em qualquer comício, meu pai era político, eu vi comício desde que nasci. Ele moleque. Eles diziam um do outro o que se diz na internet. Hoje, esculhambava, tal. Passou do limite. Passou do limite. Você recorre à justiça eleitoral. Que protegem a honra. Sim. Inibem ofensas à honra, etc, etc. Aí, digamos que acontece o seguinte, o Lula publica lá, Bolsonaro é ladrão. E o Bolsonaro publica no mesmo dia, no mesmo momento, Lula é ladrão. O que a rede social vai fazer? Qual ela vai impedir que seja publicada? As duas? Não pode. Alguém tem razão. A máquina não pode decidir, pô. Não tem como você entregar isso aí. O que é que vai acontecer? Eles vão acabar perguntando ao Supremo quem está certo ou quem está errado. Quem está certo ou está errado. Quer dizer, o Supremo, então, só atrasa o que agora, o que ele pretendia fazer, já é errado. Agora, ele disse, a decisão, um juiz discorda do outro... Vai para a justiça comum. Isso aí não é assunto para Supremo. Isso é para não discutir, não está em questão. A democracia, se acrescenta um adjetivo a ela, deixou de ser. Democracia relativa, democracia com responsabilidade. Tal. Tem certos substantivos tão... a nossa democracia. Fortes, que dispensa essa muleta. Como liberdade com responsabilidade. E agora essa outra frase que me horroriza. As frases são bonitas, né? Direito de expressão, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Não entendem nada, pô. Vai para qualquer comício de 1900 já era assim. A liberdade de expressão, ela é liberdade para você cometer crime. Mas você escolhe, porque senão não seria... você é livre, mas não pode fazer isso. Então você não é livre. Você escolhe, exatamente. Aí o cara que quer cometer crime, ele tem que responder. Exatamente. Mas daí tem o processo. Você não pode privar ele da liberdade, senão você acaba com a liberdade. E quando você fica falando esse monte de coisa, você cria um não entendimento do que pode acontecer no Brasil. Uma coisa muito cruel no Brasil, que o Augusto falou, o Lula publica, Bolsonaro é ladrão, Bolsonaro publica, Lula é ladrão. É homem público falando com homem público. O grande problema no Brasil hoje é que o cidadão comum do povo, ele não pode falar do homem público, mas o homem público pode falar o que quiser dele. Exatamente. Isso é uma subversão danada, porque a democracia é você poder questionar, contestar e criticar tudo que envolve a coisa pública e o homem público que ganha dinheiro desse público para administrar a coisa pública, qualquer que seja. Então ele sabe, quando ele se põe a serviço do público, que ele está dentro de um círculo em que ele pode sofrer mais críticas e críticas mais duras, mais pesadas de qualquer um que não está lá ganhando o seu salário com o dinheiro do povo para cuidar da coisa pública. Então hoje você vê o senador Alcolumbre falando que vai processar um deputado, senador que falou mal dele,
em todas as instâncias. Primeiro que é um grande energúmeno, porque se ele vai processar um deputado ou um senador, só tem uma instância que é o STF. E segundo, se você não aguenta a crítica, não vai ser político. Mas aí quando você está falseando a democracia, você cria um fascismo disfarçado. Porque qual estado criou a figura na lei de que é um crime sério você falar mal do líder porque você deslegitima a política nacional? Foi o Código Penal fascista, na década de 1930. Exato. Falar mal de Mussolini é deslegitimar a política do Estado, então você não podia falar mal dele. Isso é a subversão, é o fim absoluto da democracia. Você não poder mais criticar. Então, uma coisa eu falar para você, nem para você que você é uma pessoa pública, né? Eu falar para uma pessoa que não é pública, uma pessoa regular, o Almeida, né, que tem a sua vida privada e preza pela sua privacidade, qualquer coisa mal a respeito dele. A sensibilidade legal, ela é maior. Agora, se é um sujeito que vive, que nem a gente, colocando a cara para esse público lindo, beijar ou cuspir... Exatamente. Ou beijar ou cuspir. Exato. Ou uma pessoa que é político, são pessoas propriamente públicas. Que sabem onde estão fazendo, se colocar na frente dos outros, você né? fala, ele me chamou de ladrão. É isso aí. Se catar. Pô. Para de ser.